Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos mais uma vez, dessa vez para conversar sobre o Nino, Cícero... me deu um branco agora, eu ia falar Cícero... João Cosmo Félix, o Nino do Ceará, de Juazeiro do Norte, o Cariri cearense. Nós convidamos o André Parente para ser o curador dessa exposição, porque ele conheceu o Nino pessoalmente e, por conhecê-lo, pôde fazer um documentário, porque ele tinha um registro fotográfico, e esse documentário é muito bonito, está no YouTube e no site da galeria. E ele convidou o Tiago Mesquita, nosso companheiro de todas as horas e de luta na área cultural. Claro. Vamos lá. A gente fala aqui? Não, né? Não precisa, né? Agora, o André. Tá. Bom, eu queria começar agradecendo a Vilma e a Germana Montemor pelo convite para fazer essa exposição como curador. Para mim, essa exposição representou o fim de um ciclo que eu comecei a visitar o Nino. Primeiro, me apaixonei pela obra dele, fui no Cariri, visitei o Nino, depois voltei lá, comecei a fazer um documentário e também adquiri algumas peças do Nino. E sempre fui um apaixonado por esse artista. Então, como eu tenho feito uma série de curadorias aí no campo da arte contemporânea, provavelmente Germana me sugeriu para Vilma, e a gente conversou bastante lá no Rio, eu e Vilma, e a gente acabei vindo fazer a exposição. A exposição ela é muito simples. Eu escolhi, dentre as peças que tinham no acervo da Vilma, que estavam disponíveis à venda, a Vilma relutou, porque eu queria ir na casa dela. Ela tem uma grande quantidade de peças do Nino, mas ela não queria que eu escolhesse nenhuma peça da coleção particular dela para colocar na exposição. Então, eu desisti de insistir nesse sentido, e então escolhi as que estavam disponíveis no acervo. E como eu tenho trabalhado muito com essa questão do círculo, que tem a ver com a cultura popular, com certos rituais da cultura popular, certos jogos infantis e mesmo de adultos, mas muito relacionados com a cultura popular, eu decidi colocar essas esculturas que são de um tipo particular da obra do Nino, porque o Nino tem basicamente dois tipos de escultura, uma que são os bonecos ou os animais, mas que são uma única figura numa determinada dimensão, e a outra que são essas esculturas onde temos diversas figuras, mas geralmente você tem uma figura tridimensional em cima, na parte de cima, e uma base que tem figuras em baixo ou em alto relevo, combinados com essa figura que fica em cima. Às vezes essas figuras que estão embaixo podem contextualizar a figura que está em cima, às vezes elas contam uma narrativa, e muito frequentemente o espectador tem que dar uma volta, um giro em torno da peça para poder entender um pouco a relação entre as diversas figuras que compõem a peça. Então eu fiz esse grande círculo, que hoje a gente até foi obrigado a afastar e quebrar um pouco o círculo, e coloquei os bonecos atrás e dois que eu chamo de os dois recepcionistas, que basicamente são esses que estão na capa do catálogo, né? E fiz o texto do catálogo e editei esse vídeo. Na verdade, eu pedi a meu filho, que está, inclusive, agora, hoje,
numa exposição lá no Sesc Consolação. Saindo daqui eu vou para lá. E ele trabalha muito com cinema e vídeo, então ele editou, ele tem essa relação muito forte com certas questões antropológicas e tal, e ele adorou editar esse material do Nino, né? E para mim foi uma grande alegria fazer tudo isso. Eu, desde pequeno, queria só falar mais 2 ou 3 coisas antes de passar a palavra para o Tiago. Achei bacana que o Tiago tenha, e agradeço também ao Tiago por ter aceito participar. Eu sugeri para a Vilma e para a Germana que o Tiago viesse para essa conversa. E, assim, desde muito pequeno, eu convivi na minha própria casa. Meus pais tinham um grande interesse tanto na arte que a gente conhece, na arte contemporânea, moderna e contemporânea, como na arte popular. Então, lá na minha casa, a gente via, ao lado de um bandeira, um Nino, ou então um Mestre Nossa, uma Cissa do Barro Cru. A porta da própria casa era um zodíaco, todos os signos dos zodíacos feito pelo Ataíde, que fez muitas esculturas, site específico para a própria talhas, né? Às vezes até feitas em cimento. Ele fazia um molde de madeira para casa. Então, eu sempre convivi um pouco com isso. Mas, além disso, eu noto que os artistas que mais me tocam no Brasil são artistas que bebem muito diretamente na fonte do popular, né? Artistas como Caetano, artistas como Gil, como Hélio de Sica, como Guimarães Rosa, como, sei lá, Volpe, Vila Lobos, que são alguns artistas da minha predileção. E eles, mesmo Clarice Lispector, quando escreveu Hora da Estrela, hoje mais cedo eu estava falando sobre isso, e que criou aquela figura da Macabéa, né? Ela trabalha essa figura de uma nordestina que vem para uma grande cidade. Tudo isso, Mário de Andrade é outro que, Glauber, né? São artistas muito importantes na cultura brasileira e que trabalham muito diretamente numa relação com o popular, né? E que me marcaram muito profundamente. Então, na verdade, eu lido com uma grande naturalidade com a arte popular, até porque eu não faço, muitas vezes, tanta distinção entre arte popular e arte erudita. E vejo que, hoje em dia, a arte popular está entrando e se misturando com a arte contemporânea de várias formas possíveis. Por exemplo, quando a gente pensa no Bispo do Rosário, o que tem acontecido. Hoje, se a gente for assistir o filme da Anísio da Silveira, a gente vai ver a exposição que o Mário Pedrosa fez com os pintores do Museu da Imagem do Inconsciente, em que ele, naquele momento, apresentou como os novos grandes artistas da arte brasileira, e não apenas como os grandes artistas da arte popular brasileira, entende? Então, tudo isso são coisas, o véio, da participação do véio na Bienal, todas essas coisas que estão acontecendo, eu acho que elas são muito significativas nesse sentido. Ou a Lívia Flores, que é uma colega minha da universidade, uma grande amiga, ter levado o Clóvis lá para a Bienal de São Paulo, tudo isso são partes dessa entrada da arte popular na arte contemporânea. Então, enfim, eu queria fazer só essa introdução e passar para o... Não quer falar nada sobre o filme? Ah, sim, vou falar sobre o filme. O filme foi um trabalho que eu fiz que, numa situação bastante precária, porque, enfim, eu tinha basicamente um equipamento de vídeo, que na época era o único equipamento de vídeo que me permitia, era um equipamento entre o amador e o profissional, mas era, na época, o único que me permitia filmar sem nenhuma necessidade de iluminar ou de criar um determinado tipo de situação que ia
a meu ver, alterar profundamente a minha relação com o Nino. Então eu cheguei lá, eu já estava filmando naquele momento, basicamente sem ficar olhando pelo visor da maneira mais tradicional. Eu estava usando a câmera já basicamente como a gente usa uma câmera hoje em dia. Às vezes a gente fotografa hoje em dia com o celular ou com uma câmera, sem ficar olhando pelo visor. E eu basicamente estava com essa câmera o tempo todo no colo, conversando com o Nino, e o Nino se abre numa conversa comigo com uma grande intimidade. Eu sei disso porque muitas pessoas que viram imagens desse trabalho ficaram, poxa, mas o Nino era um cara que quase não falava nada, e ele fala como se ele tivesse... Enfim, houve esse espécie de milagre que o Nino se torna um personagem falante, né? Coisa que ele não era. Então, e, ao mesmo tempo, é curioso, porque de vez em quando a gente ouve o tempo todo a mulher dele comentando fora de quadro, no extracampo, o que ele estava falando. Então, a gente às vezes tem duas vozes, até interessante, que tem um diálogo, que tem uma pessoa que está fora de campo, e eu não a mostro em momento algum, porque ela, na verdade, estava querendo aparecer, né, com toda a razão, ela queria falar, de vez em quando ela me interrompia, me chamava num canto, eu tinha que filmá-la, conversar com ela, etc. e tal. Depois eu passei a ser uma espécie de um confidente, os dois me envolveram numa relação de confidência que dizia respeito à relação deles, coisa que eu não coloquei no vídeo, porque eu achei que não era legal, mas eles talvez não soubessem que eu estava filmando, e eu estava filmando, e tinham ali coisas muito íntimas, né? Achei que não era de bom tom, só coloquei as coisas que o Nino me falou que tinham a ver com o trabalho dele. Então, era talvez interessante que vocês vissem esse documentário, enfim, esse pequeno documentário. É isso. E passo a palavra para o Tiago, agradeço, Tiago, que você está aí. Sou eu. Bem, então, antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer o André, né, já que ele me agradeceu, mas quem agradece sou eu, porque foi uma honra ser convidado para conversar aqui com vocês hoje sobre o Nino, e diferente, por exemplo, da Vilma e do André, eu não conheço muito bem o trabalho do Nino. Eu vi, essa é a segunda exposição que eu vejo dele. Eu havia visto essa exposição do Nino na Pinacoteca, alguns anos atrás. Eu tinha uma memória dela, mas era uma memória do que sobrou, assim, né? Mas era uma memória muito boa. Era uma memória boa, e depois eu vi na coleção vi os trabalhos na coleção da Vilma, vi aqui na galeria algumas vezes. Mas o contato que eu tive com o trabalho do Nino nunca foi prolongado. Nunca tive um contato prolongado com o trabalho, e visitei a exposição 3 vezes para tentar formar uma ideia boa da exposição, tentar entender mais ou menos o que acontecia. E, bem, aí eu me arrisquei em tentar bolar uma ideia só sobre o trabalho, tentar ir fundo numa ideia só. Eu não sei se deu muito certo, mas eu vou tentar esboçar um pouco essa ideia, e ela lida com alguns aspectos do trabalho. Primeiro, que eu me concentrei mais nos trabalhos, eu tentei entender mais, pareceu mais misterioso, os trabalhos que conjugam um volume em separado, um volume cortado em separado, sobre uma base, se é que a gente pode chamar isso de base, não é bem uma base, mas sobre um pé em relevo, um pé que é feito num relevo, que são trabalhos como esse macaco sobre essa base verde e amarela, aquele outro que parece um pássaro, que eu não sei, é um socó, não é um socó, um pássaro sobre essa base azulada, com um reisado andando por debaixo dessa base, que é essa aqui logo ao lado dessa cadeira aqui. Eu tentei entender nessas que ele conjugava em um relevo cromado, um relevo, aliás, colorido, um relevo cromático, né? Um relevo colorido. E ele posava um volume qualquer sobre esse relevo aqui. Eu tentava entender qual seria, então, a relação que existiria entre a ação da escultura que fica no topo da peça e
o relevo que fica na base. Tentava entender o que acontecia na conjugação de um volume que tinha, inclusive, uma certa introspecção. Muitas dessas figuras voltam-se a si mesmas. Por exemplo, aquele socó verde, esse macaco, eles voltam para si mesmos, eles voltam a cabeça para o corpo. Então, eles teriam um tipo de introspecção, uma tentativa de criar um personagem voltado mais para si mesmo, e qual relação que ele estabeleceria com esses acontecimentos que acontecem e que muitas vezes são descoordenados. Então, você tem aparentemente, né, você tem uma superfície que você consegue configurar um acontecimento determinado, por exemplo, um menino subindo numa árvore, e em frente você tem a passagem de um desfile, de um foguedo qualquer, de uma festa popular qualquer. Então, bem, eu tinha poucos elementos para explorar essa relação entre esses acontecimentos escultóricos, mas alguns eram bem claros. Primeiro, o que veio primeiro é uma questão mais cultural, que ele vem de Juazeiro, uma cidade com uma tradição escultórica invejável, né? Uma cidade com muita coisa de escultura popular, uma escultura popular muito ligada à religiosidade popular, seja a religiosidade popular inspirada pelo Padre Cícero, seja a religiosidade popular das grandes festas populares de Juazeiro. E o que pareceu mais evidente foi o surgimento de figuras e metáforas, sejam vindas da festa do reisado, vinda da festa de reis. E essas figuras, os personagens das festas de reis aparecem o tempo todo, né? Você tem, às vezes, aqui nessa exposição, eu não lembro se tem ou não, mas, bem, você tem aqueles espadachins das festas de reis, você tem até aqui, ali, né, o espadachim, né? Ali naquele rosa. Naquele rosa, né? Claro, com o socó em cima. Com o socó em cima, Você tem o jaraguá, às vezes, aquela figura, às vezes um personagem que é um animal, mas tem um rosto que é do jaraguá, que é aquela figura também da festa de reis, aquela figura que parece que tem feita de uma ossada gigante, que era uma figura que foi mudando de papel de tempos em tempos, ela virou uma espécie de animal que ia assustar os meninos, andava com um passinho curto, e de repente vai assustar a plateia, vai em direção à plateia para assustar, brincar com as crianças. Tem os Mateus, que são onipresentes. E o Mateus é a figura é uma espécie de bobo da corte da Folia de Reis, né? A Folia de Reis que vai seguindo aqueles reis que do dia 24 ao dia 6, né, eles vão seguindo. Tem Mateus ali, tem Mateus nas bases. Aqui, ó, a figura do centro com a camiseta amarela, esse homem maior, é o Mateus. Sempre a figura com o chapéu pontudo, com a roupa, às vezes, mais colorida. E ele funciona mais ou menos como um mestre de cerimônias Ele ocupou o lugar do palhaço da festa de reis. Ele funciona como uma espécie de mestre de cerimônia dessa peregrinação do dia 24 ao dia 6, que os reis vão encontrar, são os reis que reconhecem a divindade do Filho de Deus antes de todo mundo, né? Então ele vai peregrinar junto com eles e carrega em si todos esses símbolos. Tem outros que eu preciso falar depois, mas carregam em si um repertório, tanto de formas como um repertório literário muito antigo. Um repertório que foi sendo atualizado e um repertório que foi sendo reinventado ao longo dos anos. Além disso, além dessas figuras mais reconhecidas de reis, você tem as danças das festas de reis, que muitas vezes se aproximam, embora eu acho que o único animal que é muito corriqueiro no trabalho do Nino, que eu não me identifiquei com uma dança ou com uma pantomima qualquer das festas populares, é o elefante. Então, não sei muito onde entra o elefante, não sei muito também se meu raciocínio fica de pé, mas é uma hipótese que eu estou... Agora, todos os outros animais, macaco, sapo, socó, jaraguá, zabelê, todos esses animais seguem algum tipo de dança. Eles seguem algum tipo de dança ou de pantomima muito frequente nessas festas. O macaco é o curiabá, o sapo é o sapo cururu. O jacu é o zabelê, a dança do zabelê me imita o jacu, aquele pássaro com a pernona grande, né, o bicudo, né? Então, todas essas festas, tudo isso parece seguir
um gestual que vem dessas festas, que teria algum tipo de origem nessas festas. E tudo isso carregando um repertório de formas muito codificado em tradições antigas, que vem tanto com a religiosidade popular e aqui vem com o teatro, né? Um teatro pronto, que é o teatro das festas populares, o teatro da encenação de textos bíblicos, no caso da festa de Reis é do texto do Mateus, né? Ela vem muito do Evangelho de Mateus, que é curioso, né? Que um personagem principal da minha chama Mateus, né? Mas não sei se existe alguma relação, mas a leitura é de Mateus. E carrega em si também um repertório de formas da nobreza, sobre a nobreza africanos, um sentido da nobreza africana. Então, tudo isso parece vir junto com eles, parece vir junto com essas festas, mas no trabalho o trabalho do Nino parece ser algo diferente da festa. Ele não é uma representação dos temas da festa, ele não é uma representação dos temas festeiros de uma forma geral. Ele é isso também, mas é outra coisa que carrega junto dele. E bem, aí isso eu tentei juntar com algumas exposições recentes e, sobretudo, uma exposição que foi promovida por um instituto que é umbilicalmente ligado à galeria, né, que é a exposição das Carrancas, que o Lorenzo Mami organizou, que está aqui, que também parece contar para nós, uma coisa que eu aprendi olhando aqueles trabalhos, que existe uma história das formas e das convenções artísticas no Brasil, uma continuidade das formas, que está um pouco subterrânea, que é um pouco difícil de determinar, inclusive, como algumas formas, por exemplo, dos escultores do 18, seja de Minas Gerais, bem, sobretudo do 18 mineiro, sobreviveu numa cultura material, numa cultura visual material, mais prolongada do que a história da arte até então eu sabia, até então eu conhecia. A exposição me desasnou muito para isso, para tentar entender que existe, então, um percurso de formas, um percurso de convenções artísticas que vão sendo reinterpretados, reinventados, ganhando outros sentidos, em outras áreas da criação visual, que não da criação de peças para templos, peças para exposição, mas, por exemplo, para peças para carranca de barco do São Francisco, né? Até isso virar uma cultura visual e as pessoas olharem para aquelas esculturas como escultura, olhar para aquelas imagens como escultura, né? Prestar atenção naquilo como escultura. Mas aqui também parece ter essa reinvenção das formas de uma outra maneira. E que outra dessas convenções, uma reapropriação de outra maneira. E essa maneira, em todo caso, seja no Nino, seja nas Carrancas, elas parecem, aí estou muito falando um monte de palavra hipotética, né, porque vocês veem que eu não estou seguro do raciocínio, mas eu estou seguindo. Elas parecem desmentir uma tese do que era o folclore, o modo que se tratava essas imagens da população não culta, da população das classes menos favorecidas, elas parecem tratar quase contrária, essa hipótese histórica parece tratar de uma forma quase contrária à ideia tradicional de folclore. Na ideia tradicional de folclore, todas essas imagens, todo esse repertório que viria de uma tradição muito antiga, seria pensada como resíduo, como um tempo que não passou. Gente que fez com que o tempo não passasse. Então, eles trabalhariam a tradição folclórica do 19, mais conservadora, daqueles folcloristas britânicos, alemães e tal, elas tratam como uma população que era uma prova de um passado que teimava em não ir embora. Um passado que teimava em não deixar essas pessoas. Então, superstições, aí vinha toda a sorte de preconceitos. O caso é que o modo como tanto as convenções escultóricas, por exemplo, do 18, vão reaparecer nas Carrancas, mas mais aqui, como diferente, mais lá, na verdade, mas diferente aqui, como essas convenções da narrativa, por exemplo, que vão lembrar a narrativa de cavalaria medieval, vão lembrar a narrativa dos cantos da poesia portuguesa,
reaparecem aqui, elas parecem ocupar um papel distinto. E tem duas convenções que me parecem fortes nesse trabalho do Nino. Uma convenção, que me parece mais evidente, sobretudo nesse tipo de escultura, é a diferença de tamanho entre uma peça que seria um ícone para se pensar o resto dos relevos, então uma peça que seria quase um código de entrada para você ver, então você vê o macaco em cima da árvore, tem aquela peça ali, né, que é parte de trás, o animal está o pássaro em cima da árvore, ali tem o Socó está comendo a maçã, né, a maçã, então você tem uma leitura que é quase literal do Socó comendo a maçã e os acontecimentos se davam embaixo. Mas o curioso é que essas formas vão abandonando a feição de ícone. Mesmo quando aparece o Mateus, a posição parece um pouco mais ambígua do que a do papel final do personagem. Então, seja um ícone de uma figura da festa, um ícone de um animal qualquer. Então, por exemplo, eu acho, sobretudo nas peças mais compostas, muitos animais têm feição de outro bicho. Então, por exemplo, é comum você ver um macaco com cara de coruja, né? Um macaco com a pose de sapo. Então, eles vão, ou um humano com um jeito, mais comumente, um animal com jeito de humano. Todos são muito humanizados. Então, eles parecem já não perder mais ou menos essas feições, tal como o ritual e os grandes acontecimentos também vão perdendo pelo menos não sei porquê, vão perdendo uma feição de sacralidade. Acho que tanto pelo uso de uma cor, que em geral não é uma cor de relação de brilho absoluto. Elas são cores um pouco mais escurecidas ou clareadas. Então, elas não põem o brilho o contraste na sua posição final, assim, de brilho. Então, tem um escurecimento, que eu acho que tem um pouco de escurecimento que vem do tempo, mas tem também um colorido que é um pouco mais opaco, um uso do colorido que é um pouco mais opaco. E os espaços são mais raleados, os acontecimentos são mais distanciados, as ações dos personagens na frente e atrás são mais desencontrados. Então, você tem algo de um acontecimento mítico, que vem menos da ordem do acontecimento religioso e mais da ordem da brincadeira. Eu acho que é o que aparece muito nesses trabalhos. Então, muito do animal é o animal que se faz, por exemplo, outro tema muito comum nas esculturas do Nino é o macaco sanfoneiro, né? O animal que se faz de uma brincadeira de algo que o humano faz, o animal que se faz personagem de outra coisa, ou o animal que está ali enquanto tem um ritual e alguém sugere, o animal que dispersa o ritual, inclusive. As pessoas passam a olhar para o animal em vez de olhar para o desfile, para o folguedo, para o que quer que seja. E, bem, isso me faz pensar, então, que essas tradições, embora elas carreguem muito sentido sagrado e muito sentido grandioso e épico, né, para a vida das pessoas, na escultura do Nino isso não está dado. O que aparece aqui é mais o lado lúdico e brincalhão desses acontecimentos. E, bem, acho que isso que faz o trabalho ter tanta graça e ser divertido, você ficar procurando, mas nesse lado está assim, no outro lado o que tem e tal. Isso faz um pouco da graça do trabalho também. Acho que uma das graças do trabalho é um pouco esse tom rebaixado do trabalho, né? Esse tom sem esperanças épicas, né? E dá uma complexificada também, né? A gente vai vendo que os usos das coisas vão se modificando, ganhando sentido novo, dá uma complexificada, que, aliás, é o que a arte deve fazer, né? No mundo em que, sei lá, as coisas são tão as leituras dos acontecimentos históricos, jornalismo, essa coisa toda, tudo tão rebaixado, numa narrativa tão simples. É bom que dê uma complicadinha assim, né, para nós, é bom que a arte dê uma complicada, sirva para dar um pouco dessa complicada. Eu acho que o Nino faz isso de um jeito muito divertido, muito... Tiago, eu queria já fazer um parênteses, você não concluiu ainda, mas eu queria... Mas já estou. Posso concluir? Tá, já estou concluindo. Pode. Mas, bem, é a hipótese que eu tentei desenvolver aqui, sem conhecer tanto o Nino, e com muito medo. Falei, nossa, vamos bater até... Vou apanhar de chicote hoje. Mas, bem, eu acho que talvez que esse caráter meio solto e meio feliz do trabalho do Nino, e
ele fala muito, inclusive, no seu filme, né? Ele fala, tem vezes que o pessoal gosta, você vai ficar alegre, você vai ficar engraçado. É muito comum ele tratar o resultado do tema ser engraçado como uma qualidade suprema. Né? É a conquista suprema do Às artista. vezes ele usa o engraçado e a graça. E a também. graça, que a graça é o que vem sem esforço, né? Mas eu acho que dava um papo. Bem, é isso. É um pouco isso que eu tinha para falar. Olha, eu adorei esse lado porque no meu texto eu não entro muito na questão das relações com a religião. Com a religião. Eu falo desses aspectos da escultura na relação com essa figura que está em cima, com essas narrativas, essas figuras menores que estão em baixo relevo, ou às vezes desenhadas embaixo e um tanto da cor, mas não abordo tanto a questão antropológica que eu acho que você abordou tão bem, da relação com o folclore, né? com a cultura popular, com a própria cultura popular. Mas eu queria dizer uma coisa que é o seguinte, eu sempre achei que o Nino, o tipo de escultura que ele faz tem muito a ver com o fato uma coisa muito simples no Nordeste, que há muitos atos no Nordeste que são feitos por uma questão de economia de energia. Por exemplo, você andar arrastando o pé, dançar arrastando o pé, etc. e tal. O Nino, quando olhava para um tronco desse, ele vislumbrava já tem toda uma série de comentadores da obra do Nino que fala da capacidade do Nino de olhar para um tronco e ver e já vislumbrar no tronco uma figura e uma forma que ele utilizaria sem grande esforço, ou seja, ele costumava debastar muito pouco as suas peças. Claro que eu não estou... comparado com o Zé Bezerra, seria um absurdo falar disso, porque o Zé Bezerra, basicamente... A intervenção é muito pequena. É muito pequena, e o próprio velho também, muitas vezes a intervenção é mínima. Mas no caso do Nino, até então, para mim, era um caso... Por exemplo, às vezes ele pega um tronco que tem que você pensa assim, bom, esse tronco vai cair, essa escultura vai cair, ela é torta. A princípio, para fazer uma escultura ficasse na vertical sem ter esse problema de poder cair ou não, o Nino não dava tanta bola a isso, ele deixava aquilo porque ele não queria ter esse trabalho de desbastar. Mas eu acho que essas bases, sobretudo, têm a ver com isso, entendeu? Tem a ver com o andar, digamos assim, arrastando o pé no chão. Ou seja, criar uma tridimensionalidade numa figura pequena em cima e manter essa base tal como ela já era dada pela própria forma do tronco. A meu ver, isso, claro que eu estou falando dos aspectos mais formais, e não dos motivos do trabalho dele, como você falou, na relação com o folclórico, entendeu? Agora, eu acho que é interessante ele escolher separar, né? Ele não querer dar uma forma para um volume só. Por exemplo, o Zé Bezerra mesmo, ele vai dar um volume, exato, aproveitar e vai criar um volume, vai criar um corpo só. Né? Eu fiquei pensando o tempo todo, mas por que ele resolve... Me parece ter uma tentativa de criar a necessidade da figura estar mais bem explicada, estar mais bem situada. E mesmo que ele trabalhe, ele corte pouco, ele alisa, né? A figura não é bruta, né? Elas são lisas, né? E você disse que ele tinha um procedimento de higienização, né? Com gás. Com gás, isso em relação ao cupim, né? Ele higienizava com gás. Né? E depois a coisa das cores, você tem toda a razão que ele suavizava a cor, às vezes criando numa superfície amarela, por exemplo, sujando um pouco com um marrom ou alguma outra coisa que desse. A gente vê bem ou com branco, quando você pega uma superfície tem um aspecto rosa, mais patinado. Tem de patina, mas com cor, né? De cor sobre cor, ou de algo que vai justamente romper com uma superfície grande de uma monocromática, digamos assim, né? Então, acho que isso era muito bonito e dá um caráter muito especial para a obra do Nino. Eu confesso que, para mim, quando eu via o Nino, e depois, posteriormente, quando eu vi os meus colegas da minha geração
fazendo aquele tipo de pintura nos anos 80, eu falei, pô, tem muita relação a pintura dos anos 80 com o tipo de trabalho que o Nino fazia. Não é à toa que os Ninos que eu tinha em casa, a galera dos anos 80 que conheceu o trabalho do Nino na minha casa ficava assim, pô, mas eles até eu até brincava às vezes assim, não, esse cara é um artista lá de Fortaleza, um artista contemporâneo, não dizia que era popular, não. Até o cara ficar, pô, mas esse cara tá. Pô, aí eu falava assim, não. Pô, é bom, hein? E tinha essa surpresa, as pessoas ficavam realmente surpresas nesse sentido. Ah, legal. Então, é isso. Mas eu gostei. Ele não era tão bem-humorado, não. Não era. De vez em quando ele fazia uma piada, uma coisinha assim, mas ele era muito taciturno mesmo. E ele era quieto, né? Quieto, e ele era mais para o ranzinza e para a pessoa que reclama de tudo, do que propriamente para o... Mas de vez em quando ele falava uma coisa engraçada. Às vezes tem essa figura do nordestino ranzinza, que às vezes fala uma coisa engraçada, como aquele personagem do Chico Anísio que contava mentira, esqueci o nome daquele camaleão, não, como é que era? Pantalhão. Pantalhão. O Pantalhão, era engraçado. Enfim, mas era ranzinza, ao mesmo tempo era engraçado, gostava de contar coisas. Meu avô, por exemplo, era assim. É porque eu não me lembro do Nino falante nem engraçado. Não. E esse aspecto, né, no trabalho. A obra dele, nesse sentido, é um contraponto. Assim, eu acho que ele colocou toda a alegria na obra. A obra tem uma graça, assim, realmente... E ele fala, né, como critério, assim, não, porque tinha que ver se ficava engraçado, se tinha graça. Porque senão a pessoa ia olhar e não ia ter graça nenhuma. Tal. Não, o filme revela muito isso. Eu fiquei olhando e falei, nossa, tem um caminho aí. Lorenzo, você foi citado. Você foi citado nas carrancas, então agora. As carrancas foram citadas. Não, mas é bem... Não, eu só teria curiosidade, na verdade, essa pergunta. Como é a história dele? Quer dizer, ele vem de uma família que faz essas coisas, você sabe? Não. Ele já tinha um reconhecimento? Enfim. Não, ele trabalhava no campo, na agricultura, né? Ele cortava cana e outras coisas, enfim, era contratado para fazer esse trabalho de colheita e coisas assim. E ele ganhava muito pouco com aquilo e ele então decidiu fazer objetos artesanais que ele vendia nas feiras. Até então... Eram brinquedos, né? Eram brinquedos populares, carrinhos, bonecos e coisas que ele começou a ter um certo sucesso no sentido de vender na feira, mas não como um artista, como um artesão, né? Que às vezes repetia coisas de outros, mas que criava alguma mudança e tal, e até chegar a inventar o estilo dele, isso demorou um pouco. Foi mais ou menos nos anos 70 que o Nino começou a aparecer, tal como ele nasceu em 2002 e morreu ele nasceu em 2000 e... Em 2020 e morreu... Em 2002 ele morreu. Não, desculpa, ele nasceu em 1920 e morreu em 2002, ou seja, ele morreu com praticamente 80 anos, 82 anos. Né? Então, embora ele sempre teve uma grande fragilidade pulmonar, pelas condições de trabalho e também enfim, ele usava fogão a lenha até o final da vida dele. Então foi só com 50 anos, quer dizer, já... Mais ou menos com 50 anos e sem ter nenhuma... Não tinha nenhum outro, nem pessoas na família, nem outros artistas que mais ou menos... Mas a cidade tinha, né? A cidade era A viva, cidade né? era... Bom,
O Cariri é um celeiro da arte popular brasileira, né? E também do folclore, também da cultura popular em geral, né? Mas, e até mesmo dos próprios políticos, né? Porque várias famílias de grandes políticos, os Arrais, por exemplo, saíram dali, do Crato, não do Juazeiro, do Crato. Já no Juazeiro tinha a família dos Bezerras, que também governaram, enfim, essas famílias, elas podiam atuar tanto no Ceará quanto no Pernambuco. Aliás, o Cariri tem essa particularidade de ser um centro cultural com um conjunto grande de cidades, né? E ter um tipo de natureza diferente da do sertão, porque não é a caatinga, tem uma serra, chove muito mais, tem muito mais verde, etc. e tal, e ali se criou um conjunto de cidades grandes, né, bastante grande, e ali era um centro que servia tanto à Paraíba, ao Ceará, primeiramente ao Ceará, mas depois também à Paraíba e ao Pernambuco. Era um centro de referência muito importante para esses 3 estados, né? Era um carrefour. E a peregrinação a Juazeiro deve ter animado também uma cultura visual, né? A peregrinação por conta do Padre Cícero deve ter animado uma cultura visual, né? Muito. Bem, ele cita, né, que ele tentou fazer santo, né? Mas... Então, esse aspecto é curioso. Ele Falar fala que ele tentou fazer santo, mas não que gostou. ele não dava para isso. Ele não gostava de fazer uma escultura com muito detalhamento e com muita... daí vem um pouco essa observação que eu faço também, porque eu acho que tem importante o trabalho dele... O sintetismo, assim. Parece que ele fez muito macaco. Fez muito Fez muito macaco, Sempre tinha o rabo de corda. Ele botava uma corda. Então, era um brinquedo que ele fez muito no começo, que era o macaco para criança e com rabo de corda. E que, às vezes, ele vendia um conjunto, né? Um conjunto que até ficou conhecido, essa coisa dos 12 macacos. Não estou falando do filme do Terry Gilliam, mas do fato de que o número do macaco no jogo do bicho era o 12, né? Então, tinha um pouco a ver com isso. Nas carrancas, você quer falar alguma coisa? Concordo. Que bom. Realmente concordo. Que O caso das Carrancas tem essa sobrevivência, mas que não é sobrevivência, né? Não, é uma transformação contínua de uma tradição que vem de Minas, até de algumas coisas orientalistas, né? No caso da França, Sabará, né? Dos chineses, né? Que é a chineseria mineira. É impressionante como isso se mantém no São Francisco e continua se transformando até tem uma erupção do outro lado, né? Na construção das Carrancas, aquele curto período em que ele teve força. Né? Mas é uma coisa que um pouco tem a ver com o que você disse, mas chama muita atenção do Nino, essa mudança de registro no meio da escultura. Né? Que o tronco onde está o passo vira céu embaixo. Então o vazio vira cheio, depois volta a ser. Exatamente. Isso é muito... vazio de novo, essa liberdade que você tem volume e atmosfera, volume em cima da atmosfera, né? Exatamente, o tronco, no meio vira céu e depois volta a ser tronco, né? É essa liberdade que tem em passar em 2 registros, tridimensional, bidimensional, dentro da mesma peça, acho que isso é absolutamente original, né? Não lembro. Tem outros que fazem várias formas, mas são todos tridimensionais, né? Os Gracianos, né? Faz aquela coisa. O Graciano. Faz muda uma coisa que entra dentro da outra, que sai. E eles... é tudo dimensional, né? Ele muda. E os Gracianos atuaram na mesma época que ele, né? Mesma época. Eles eram contemporâneos. São contemporâneos, né? Contemporâneos do Cariri, Aliás, né? digamos a verdade, tem uma reascença da arte popular, né? Tem. Um certo período. Tem Que mesmo. De ouro, né? Talvez os Zé Bezerra e o Veio sejam os últimos, né? Dessa tradição assim, tão pujante. Acho que sim mesmo. Eu gostaria que não
fosse. Não, você que não fosse, mas dá a Mas impressão... penso como você. Eu acredito também que... Pelo menos são os representantes atuais dessa tradição. Mas tem um momento que talvez seja a partir da década de 40, talvez com o Vitalino até o Veio tem uma curva, né? Passando pelo Nosa, todos esses... Passando pelo... O nós é muito importante. É muito importante. Lá no Cariri, ele Nós eu não conheço muito. o mestre Nosa, ele é muito importante. Esses artistas nos deixam... Só uma pergunta. Desculpe. Não, eu só queria perguntar, esses artistas não deixam sucessores, né? Não tem os... No caso do Ensinam. Graciano, Até tem discípulos, sim, do Graciano e também do Nino. O Eloni, por exemplo, é um dos discípulos do Nino, que chegou a trabalhar com o Nino, no momento em que o Nino já estava muito frágil para carregar os troncos e fazer certas coisas. Ele tenta imitar o Nino, mas qualquer um, se eu colocasse uma peça do Eloni aqui no meio, vocês rapidamente saberiam que não era do... Ele, inclusive, assina, Elonir. Eu acho que, no princípio, ele não assinava. Eu desconfio, por algumas peças que eu andei esbarrando aí ao longo da vida, de que, no começo, talvez o Nino deixasse assinar Nino, Sim, entendeu? talvez. Mas é muito forte a diferença. Alguns artistas enfim, pelo menos que eu conheço do Ceará, fizeram acabaram recorrendo a esse procedimento, né, por questões econômicas, né. Entre eles, talvez o mais conhecido é o Chico da Silva, né, que chegou a ser um artista imensamente conhecido no Nordeste, né, e é um artista que também teve ele em bienais, inclusive de Veneza e tudo mais, e que ele fazia isso, né? Ele tinha discípulos e ele assinava. Na época, assinar para ele, inclusive, era uma coisa muito específica, porque ele molhava o dedo, o polegar na tinta e borrava ali. Além do que ele tinha um F, que era como ele era iletrado, também ele fazia o F ao contrário, né? O Nino criou uma assinatura própria, também ele era iletrado, mas ele criou uma assinatura própria e passou a assinar o trabalho dele. Mas o trabalho dele tem uma característica que é facilmente reconhecida. É claro que a maior parte das obras do Nino a gente sabe por procedência, como na arte em geral, né? A questão da procedência é basicamente o fator determinante em relação à obra do Nino. A maior dificuldade tem a ver com a questão da datação, como ocorre muito frequentemente com a arte popular, sobretudo, né? Mais do que... Porque as pessoas não se organizam para descrever, fazer uma catalogação da obra, né? Mas, ou fotografar, fazer um registro fotográfico, né? Era tudo muito primário, né? Posso fazer uma pergunta aqui? Primeiro, parabéns pela exposição, prazer ver trabalhos do Nino, eu adoro o trabalho dele. Uma coisa que eu notei na obra do Nino, não sei se dá para dizer que é uma particularidade dele, é um pouco em como ele usa a cor, assim, né? Parece que tem uma ideia de um preenchimento. A regra, pelo menos, é o preenchimento, é cobrir tudo com cor, né? A madeira é uma minoria mesmo, em que ela aparece com a sua própria cor. E ele não se aperta muito com isso, né? Então, às vezes, a cor ela tem um papel também em definir a figura, né? Se a gente olha aqueles dois personagens, você vê aquele da esquerda, bom, até ali é verde, então é calça, dali para cima vermelho é camiseta, você vai nomeando as partes aí dessa figura, né? Agora, quando não dá, ele não se aperta, e acho que isso tem um pouco a ver com isso que o professor Mami falou, quer dizer que, de repente, o céu vira árvore do outro lado, porque ele vai pondo a cor. E me ocorreu um pouco uma dúvida, assim, o quanto isso essa cor que ele não se aperta e logo vira outra coisa, o quanto isso é pura obra da imaginação, ou o quanto isso ele atende a um pouco aquele desejo popular de... talvez de dar um acabamento a tudo.
Sabe, eu estou lembrando uma vez que eu fui acompanhar uma reforma, eu fui falar para o pessoal, olha, isso aqui vai descascar essa coluna e vai ficar só no concreto. E eu via que aqueles homens que estão muito ligados a esse fazer manual e gente sem grana que não teve uma grande instrução, eles falaram, olha, não vai ficar legal, isso aqui era quase inadmissível que numa obra pronta, numa casa pronta, você tivesse uma parede que não tivesse sido maciada e pintada. Eu acho que isso é uma coisa que vem da cultura popular, de você colocar esse... Tudo bem, tem o Zé Bezerra, que é outra coisa, mas no caso do Nino, acho que se manifesta um pouco isso. Então, seria não só uma manifestação dessa imaginação que não se aperta, mas um pouco atender a esse desejo de revestir tudo, quase que para, pronto, agora está pronta, agora está bem acabada. Como é que lhes parece? Não, eu acho que você tem uma certa razão, mas eu acho que o Nino tem sim uma singularidade muito grande enquanto artista. A maneira como ele usa a cor é muito singular. Por exemplo, o fato de que o fundo tem a mesma importância que a figura a nível da cor, isso por si só já é algo como no fauvismo. Se a gente pensar no fauvismo, a gente vai ver que a figura e o fundo têm a mesma importância do ponto de vista do uso da cor. Então, eu acho que o Nino tem algumas coisas assim. Por outro lado, no caso do Nino, ele cria umas ressonâncias repetindo a cor numa saia, digamos assim, no padrão. Por exemplo, naquele pássaro lá no Socó, o pé dele é vermelho, mas a saia da menina também. Então ele começa a criar umas relações de repetição que são, fora isso, algumas coisas que são bastante estilizadas, mas que ele, ao colorir, ele vai usar isso numa outra parte da própria escultura. Eu acho que, às vezes, também isso tem a ver com esse andar com o pé arrastando, ou seja, já que ele estava usando o vermelho... Aquela tinta está pronta. Ele sai... Agora, é um pouco por aí, mas não tem esse aspecto, digamos assim, da cor, o uso que faz um Graciano, por exemplo. Eu acho que o uso da cor no Nino é muito mais delicado, é muito mais gracioso, tem uma graça, tem um... Os Gracianos são mais brilhantes. O Graciano perto do Nino, assim, sei lá, eu acho muito... É por isso que, por exemplo, um Eloni, quando você olha para o Eloni, que é o discípulo do Nino, você vê a maneira como o Eloni colore a escultura, você olha assim e fala assim, bom, parece alguém que está querendo copiar a forma da escultura do Nino e coloca a cor que o Graciano colocaria. Então, era como se o Graciano estivesse usando a cor em cima de uma escultura do Nino, entende? Então, você vê claramente essa diferença. Eu, francamente, não conheço... Eu não diria que ele atinge um minimalismo como ocorre no Velho, por exemplo, né? Ou uma ausência completa de cor, como acontece no Zé Bezerra. Mas, por exemplo... Mas é outra época, né? Mas, por exemplo, pensa na época dele, um artista que era conhecido no Juazeiro antes dele, que é o Noza. O tratamento não tem, também é direto na madeira. O que dá ritmo para a escultura, inclusive, é o corte, né? É o corte da madeira, só aqueles picotes que ele dá, assim, você vê o corte. O Noza, o corte é evidente, assim, então... Ele deixa o material até mais bruto. O Noza que você fala, desculpa, é o mestre Noza gravador? O mestre não, que ele era gravador e faz escultura. Não, só conheço o gravador. Fazia as esculturas em madeira, por exemplo, as esculturas em madeira do Padre Cícero. As mais conhecidas são do mestre Noza. Mas ele fazia também... Gravura também. E era um bom gravador. Era um bom gravador. Obrigado. Mas essa... desculpa. Não, o que me chamou a atenção logo no primeiro dia que eu vi é que, apesar de ter muitos elementos e de ser colorido, o seu olho não para num ponto. Não. Ele tem um sentido, você circula bem, assim. Eu acho que tem um sistema de compensação de cor, isso que fala, tem um vermelho aqui, tem um verde e tal. Isso aqui ajuda seu olho a passear. Né? E dá unidade também, né? Porque você tem essa imaginação, eu acho que tem equilíbrio. essa imaginação que acontece em faces diferentes da escultura, mas dá uma unidade, né? Tem uma unidade colorística mesmo no volume, né? Não.
Acho que tem, Lá é tem Mestre? dos dois lados. Você não tinha visto, não? Você não quer falar nada? Pequeno, pequeníssimo comentário, que é uma coisa que sempre me chamou a atenção no Nino, é esse caráter irônico da figura que está sempre, de certo modo, pousada, ou pousada em cima de uma espécie de pedestal. Eu acho sempre muito curioso esse modo de pedestal, é sempre um problema, né? E eu acho que no caso dele, ele resolve isso de uma maneira muito interessante por causa dessa espécie de paradoxo que cria com o pedestal, porque parece que sempre que ele está chamando a figura que está em cima, o animal, né? Porque praticamente é sempre o animal que está em cima, o animal parece que se dirige ao espectador de uma maneira diferente do que o que acontece no pedestal, né? Como se no pedestal fosse bom, vocês falaram bastante sobre isso, sobre essa questão da superfície, sobre o modo como existe uma narratividade embaixo e tudo, mas essa tensão, não é bem nem tensão, porque na verdade é essa discrepância de registro entre o que é o pedestal, no final das contas, e o que está no animal, porque eu não consigo, eu vou para o pedestal para saber o que está acontecendo no pedestal, mas o que está acontecendo mesmo é no animal, e o animal parece que se dirige diretamente ao espectador, né? E é de uma forma irônica, sempre que ele se dirige, ou pelo que ele está fazendo, ou pelo modo como ele olha para o espectador, né? Então tem uma questão aí que é muito só ele que tem isso, que eu conheço pelo menos, né? Que tem um lado um pouco borderline nessa maneira de tratar a relação entre o pedestal e aquilo que seria a escultura, porque não dá para dissociar uma coisa da outra, porque essa ironia toda está relacionada com o modo como isso está pousado em cima desse pedestal, né? No modo como ele articulou o pedestal e a figura. Eu acho que é uma coisa muito... Aquele sapo ali, por exemplo, a maneira como ele abre a boca e ri da gente. Assim, as bocas são impressionantes, né? Em geral é tudo muito pasmado. Exatamente. Né? Que é muito curioso. E ele tem um trabalho que eu sempre lembro desse trabalho, que tem um homem montado num burro, e só que o rosto do homem e do burro estão mais ou menos na mesma... O rosto do homem, ou do burro, não está mais adiante do que o do homem, eles estão mais ou menos iguais. Só que você olha para um e para outro, você vê claramente, se você olha para o homem que vira burro, olha para o burro que vira homem, e assim você fica... A cabeça do homem pode ser do burro e exatamente, o corpo do burro pode ser do homem. Tão engraçado, parece que ele está realmente fazendo essa gozação com essa figura, a partir dessa figura que está em cima, que sofre uma espécie de Devi burro, mas no caso é um homem. Então vira uma situação muito engraçada, um Devi animal do homem, né? E sempre isso que... Mas tem muita coisa engraçada, né? Mais alguém quer fazer algum comentário? Ninguém? Não temos mais nada a falar sobre o Nino? Temos, mas... Temos muito, né? Mas na vida, né? Então, eu queria agradecer vocês, agradecer o Tiago, agradecer você, André, e a Germana, a lembrança, claro. o conhecimento Germana de é muito vocês que são importante. contraparentes, né? claro. Afinal, foi muito importante ter. É puro nepotismo, né? Puro nepotismo. Mas aqui a gente não vai preso. Obrigada a todos, boa noite. Muito obrigado.